iniciando o nosso estudo básico da mediunidade. Desta vez, nosso tema 2, Eclosão da Mediunidade, aula 6, Afloramento, Ciclos Mediúnicos, para encerrar esse assunto sobre a Nesse primeiro ciclo mediúnico, nós temos a seguinte definição, que ele se desenvolve naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental e sensorial das coisas e fatos do mundo espiritual, que nos cerca e nos afeta com as suas vibrações psíquicas e afetivas. É muito interessante nós vermos essas descrições, para aqueles que querem fazer um estudo mais profundo, pesquisem nas obras espíritas. Mas essa aqui nós tiramos da apostila da Federação, da apostila de mediunidade. Então, esse fato dela se desenvolver naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade, nós vemos, muitos de nós temos bastante intuição, e por vezes alguns de nós percebem sons, vozes, ou até mesmo imagens, tudo através dessa captação mental e sensorial das coisas e desses fatos do mundo espiritual, conforme ele explica aqui. Então, da mesma forma que a inteligência e as demais faculdades humanas, a mediunidade se desenvolve num processo de relação. As crianças a possuem, por assim dizer, a flor da pele, mas resguardada pela influência benéfica e controlada dos espíritos protetores, que as religiões chamam de anjos da guarda. Então, nessa fase infantil, as manifestações mediúnicas elas são mais de caráter anímico. Nós sabemos que o animismo ele faz parte já do nosso dia a dia. E assim como o Divaldo, o Chico, eles tiveram que treinar bastante antes. Foram muitos anos treinando para que o animismo não ficasse predominante em todas as mensagens, em todas as comunicações. Isso para vocês verem quanto isso é um pouco assim difícil de se conseguir. Tá? Então, não adianta você, de uma hora para outra, falar, estou psicografando. Há quanto tempo? Os espíritos que estão lhe auxiliando, já estão lhe orientando também? Se não, você deve estudar mais, tomar cuidado com as comunicações, verificar a moral, se é mais elevada que a sua, porque nós podemos ser enganados, nós não sabemos quem realmente está do outro lado, porque nós estamos em provas e expiações. Que mais fala aqui na apostila, que nessa fase infantil, manifestações mediúnicas são de caráter anímico, foi o que nós falamos. A criança projeta a sua alma nas coisas e nos seres que a rodeiam, recebem as intuições orientadoras de seus protetores e às vezes veem e denunciam a presença de espíritos e não raro transmitem avisos e recados dos espíritos familiares de maneira positiva e direta ou de maneira simbólica e indireta. Esse filme do Divaldo mostra muito isso, né? Porque ali ele via a avó dele, que não conhecia, ele viu a mãe daquele padre, né? Foi até fizeram uma cena meio um pouco engraçada. E que mais nós temos aqui? Quando passam dos 7 ou 8 anos, integram-se melhor no condicionamento da vida terrena, desligando-se progressivamente das relações espirituais e dando mais importância às relações humanas. Então é aí que a mediunidade pode desaparecer. Isso pode ocorrer. Nós tivemos muitos relatos, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, de crianças que
que tinham esses contatos mediúnicos, essas percepções, sensibilidades, e os pais acabaram explorando aquilo, talvez para ganhar dinheiro, ganhar alguma fama, e depois de repente desaparece tudo. Então o espírito ele se ajusta no seu escafandro para enfrentar os problemas do mundo. Afinal, isso não veio para o seu bel prazer, é uma necessidade nossa, ok? Que temos aqui o segundo ciclo mediúnico. Esse segundo ciclo mediúnico, então você viu que a apostila da Federação ela resolveu dividir em 4 ciclos, tá? De acordo com não só com a idade, com a fase do indivíduo. Então na primeira aquela fase da criança, a segunda considera-se então que a criança não tem mediunidade, tá? E a fase anterior é levada à conta da imaginação e da fabulação infantis. Então, por exemplo, naquela fase que a criança via, conversava com um amiguinho, né, invisível, ou lá com a goiabeira, conforme Pé de Laranja Lima, que teve até uma novela, Meu Pé de Laranja Lima, que ele conversava ali. Então, quer dizer, atribuiu-se a isso não mediunidade, mas imaginação, né, fabulação infantil. Mas é geralmente na adolescência, a partir dos 12 ou 13 anos, que se inicia esse segundo ciclo. No primeiro ciclo, só se deve intervir no processo mediúnico com preces, passes, né, nas crianças, para abrandar a excitação natural da criança, que quase sempre são carregadas de reminiscências estranhas do passado carnal espiritual. Nós devemos saber, apesar de crianças, são espíritos que já reencarnaram diversas vezes como nós. Estão sob os nossos cuidados, então temos que dar essa atenção especial, fazendo preces, orações, dando paz. Então na adolescência, já nesse segundo ciclo, na adolescência, o seu corpo já amadureceu o suficiente para que essas manifestações mediúnicas se tornem mais intensas e positivas, se elas forem continuar. Então é tempo de encaminhar com informações mais precisas sobre o problema mediúnico. Você não deve ficar entornando informações em cima das crianças. A gente sempre aguarda que elas façam os questionamentos para a gente ver até onde nós podemos ir com a informação. Você não deve chegar e despejar informação em cima, né? Tudo tem que ser gradativo, suave, tá? Então não se deve tentar o seu desenvolvimento em sessões, a não ser que se trate de caso obsessivo. Isso é um caso muito especial. Mas mesmo nesse caso é necessário cuidado para orientar o adolescente sem excitar sua imaginação, né? Nós temos um resultado, algo que a gente pode comparar com isso, aquela criança que fica super excitada, a mente super excitada quando está num videogame muito intenso. Tem pais que não percebem isso, às vezes é uma criança, ainda nem entrou na fase da adolescência e está lá naquele videogame de guerra, de luta, umas coisas, tem jogos que são muito fortes, violentos, e a criança fica muitas horas ali, não consegue nem dormir depois. Então tem que se ter muita atenção. Certos adolescentes, aqui diz que eles se integram rápido e naturalmente à nova situação e se preparam a sério para a atividade mediúnica, porque cada indivíduo é um só, né? Você não sabe como que aquele espírito veio, se veio mais responsável, mais irresponsável, ou se vai sucumbir na sua prova, expiação, no seu planejamento reencarnatório. O que foi feito? Então você deve dar toda assistência para o bem. Outros rejeitam a mediunidade e procuram voltar-se apenas para ações juvenis. Isso acontece. É a hora das atividades lúdicas, dos jogos, dos esportes, do estudo, da aquisição de conhecimento geral, de integração mais completa na realidade terrena, porque são indivíduos e eles estão querendo participar da sociedade. Então não se deve forçá-los, mas apenas estimulá-los no tocante aos ensinos espíritas. A sua mente se abre para o contato mais profundo e constante com a vida do mundo, né? Você veja que nós temos que ter muito cuidado
com tudo que fazemos. Então, ele já traz na consciência as diretrizes próprias da sua vida, que se manifestarão mais ou menos nítidas em suas tendências e em seus anseios. Então, forçá-lo a seguir um rumo que repele é cometer uma violência de graves consequências futuras. Você está cometendo uma violência muito grave se você forçar a criança a ser uma coisa que ela nem sabe se ela realmente quer ser ou se está planejado para ela aquilo. Os exemplos dos familiares influenciam mais em suas opções do que os ensinos e exortações orais. Porque você ser modelo, né? Jesus não é nosso modelo e guia, são os exemplos que ele deixou para que nós pudéssemos segui-lo com aquela moral cristã. Então, no caso de manifestações espontâneas da mediunidade, é conveniente reduzi-las a um círculo privado da família. Não ficar expondo, que nem o pessoal faz em muitos programas aí norte-americanos, expondo a criança. Então, nós temos que privá-lo na família, num grupo de amigos, instituição juvenil, até que a sua mediunidade se defina, impondo-se por si mesma. Nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com isso. Terceiro ciclo mediúnico. Esse terceiro ciclo mediúnico ele ocorre geralmente na passagem da adolescência para a juventude. Veja que a Federação Espírita ela conseguiu trazer para nós aqui ciclos bem demarcados, bem delimitados, que facilitam a gente até poder lidar com essas situações. Então, entre os 18 e 25 anos, é o tempo nessa fase dos estudos sérios do espiritismo, da mediunidade. Isso se o espírito não sucumbir e cair para a gandaia, esquecer mediunidade, não quiser ajudar ninguém. Pode acontecer, nós temos relatos em alguns livros que nós já comentamos aqui. Então é o tempo de estudos sérios, né, conforme falou aqui, da prática mediúnica livre, nos centros e grupos espíritas. E se a mediunidade não se definiu devidamente, não se deve ter preocupações, porque há processos que demoram até aproximadamente 30 anos. É preciso de maturidade corporal para a verdadeira eclosão da mediunidade. Então, basta mantê-lo em ligação com as atividades espíritas sem forçar. Se ele não revela nenhuma tendência mediúnica, o melhor lhe dá apenas acesso às atividades sociais ou assistenciais. Ele pode ajudar, fazer parte de um trabalhador espírita na casa espírita. Mas é preciso cativá-lo, trazê-lo para junto do grupo. Então essas sessões de educação mediúnica, impropriamente chamadas de desenvolvimento, elas destinam-se apenas a médiums já caracterizados por manifestações espontâneas, portanto já desenvolvidos. Então não podemos levar um indivíduo que está já para a sua juventude, desde 18 a 25 anos, para sessões de educação mediúnica. A não ser que eles já estejam bem desenvolvidos. E às vezes pode demorar até 30 anos. Então, tá aí, estudo. É o que nós estamos fazendo aqui, estudando. E você precisa passar isso para eles, servir de exemplo. Nosso quarto e último ciclo mediúnico, fica fácil da gente prever que já estamos na parte do envelhecimento. Então há ainda um quarto ciclo correspondente à mediunidade que só aparece após a maturidade, na velhice ou na sua aproximação. Isso acontece muito. Trata-se de manifestações que se tornam possíveis devido às condições da idade. Um enfraquecimento físico, permitindo mais expansão das energias perispiríticas, maior introversão da mente, com a diminuição daquelas atividades da vida prática que se fazia antes, estados de apatia neuropsíquica.
provocado por mudanças orgânicas do envelhecimento, ocorre também. Esses fatores permitem maior desprendimento do espírito e seu relacionamento com entidades desencarnadas. Isso a gente percebe, quem trabalha com idosos percebe. Então, esse tipo de mediunidade tardia tem pouca duração, constituindo uma espécie de preparação mediúnica para a morte. Restringe-se a fenômenos de evidência, comunicação oral, intuição, percepção extrasensorial e psicografia. Então nós temos uma gama muito vasta, muito grande. Pode ser fenômenos de evidência, pode ser comunicação oral, intuição simplesmente, extrasensorial, psicografia, psicofonia, não sabemos. Então, embora seja uma preparação, a morte pode demorar vários anos. Não quer dizer que começou com isso que já vai falecer. Durante os quais o espírito tem que se adaptar a problemas espirituais que não se preocupou no correr da vida, porque não estudou. Podia ter estudado mais sobre a mediunidade, sobre o Evangelho. Várias passagens do Evangelho mostram início da vivência mediúnica. Então, esses fatos, eles comprovam o conceito da mediunidade como simples modalidade do relacionamento homem-espírito. Então, Kardec lembra que o fato de o espírito estar encarnado não o priva de relacionar-se com espíritos libertos, da mesma maneira que um cidadão encarcerado pode conversar com um cidadão livre através das grades. Não é mesmo? Kardec ele sempre nos impressiona com os exemplos dele. Então não se trata das conhecidas visões de moribundos no leito mortuário, está lá morrendo e vê a morte, mas de um típico desenvolvimento tardio de mediunidade, que pela completa integração do indivíduo na vida carnal, imantado aos problemas do dia a dia, não conseguiu aflorar e agora tem a oportunidade de conseguir. Então a sua manifestação tardia lembra o adágio de que os extremos se tocam. A velhice nos devolve a proximidade do mundo espiritual em posição semelhante à das crianças. Tá ok, pessoal? Então nós temos que prestar muita atenção, nós temos que estudar, porque chegam esses momentos e nós, se não estudamos, se não lemos, se não aprendemos nada, né, nós vamos ficar meio que perdidos, né? Podemos até cair numa obsessão. Entre dois mundos. Vivemos mediunicamente entre dois mundos, em relação permanente com entidades espirituais. Durante o sono, como Kardec provou, através de pesquisas ao longo de mais de 10 anos, olha, para você ver, às vezes nós fazemos um estudo de meia hora, ou levamos um mês lendo um livro e depois tiramos algumas conclusões e achamos que isso basta. Kardec fazia estudos de 10 anos. Desprendemos do corpo que repousa e passamos ao plano espiritual. Então, nesses momentos de ausência psíquica, de distração, de cochilo, né, que lembra até a passagem com Cristo, né, quando ele foi preso, né, que os discípulos estavam dormindo. Então, não no sentido de deitar e dormir, né, não estavam vigiando, nem orando. Distanciamos-nos então do corpo rapidamente e a ele retornamos como o pássaro que voa e volta ao ninho. Essa psicologia procura explicar esses lapsos fisiologicamente, mas as reações orgânicas que atribui o fato não são causa, e sim efeito de um ato mediúnico de afastamento do espírito. Então, os médicos eles desconhecem esses processos. Claro que hoje nós temos a AME, né, Associação Médica Espírita, que são constituídos por grupos de médicos que já fazem um estudo dentro do Espiritismo, para compreender melhor, junto com André Luiz, né, os livros psicografados que trazem informações de André Luiz ajudam muito. Então, a busca científica de uma essência orgânica da mediunidade nunca deu nem dará resultados, porque a mediunidade tem essa essência na liberdade do espírito. Você não vai conseguir mediunidade simplesmente porque você quer, nem fazendo um curso. Não existe curso de mediunidade que te dê a carteirinha de médium, isso não existe. A mediunidade ela vai aflorar
quando tiver que aflorar, de acordo com as suas necessidades. Tá? Então, o médium é estar entre dois mundos, é servir como ponte entre a vida do encarnado e a vida do desencarnado, que são os espíritos, na nossa pátria espiritual. Tá ok? Ainda temos aqui, para finalizar esse assunto de eclosão, né, uma definição aqui muito interessante, que diz o seguinte, que a mediunidade nos aparece como o fundamento de toda a realidade. O momento do fiat, da criação do cosmos, é um ato mediúnico. Quando o espírito estrutura a matéria para se manifestar na criação, constrói o elemento intermediário entre ele e a realidade sensível, ou material. Então, isso é ser médium. A matéria se torna o médium do espírito. Assim, a vida é uma permanente manifestação mediúnica do espírito que por ela se projeta, se manifesta no plano sensível ou material. Que nós precisamos da matéria para podermos evoluir. Porque veja bem, nós estamos no plano espiritual e somos espíritos, quando desencarnados, com muita sensibilidade, muita ampliação dos nossos sentidos, que às vezes nós não conseguimos controlar. E não conseguimos com isso evoluir mais do que se estivéssemos encarnados, porque quando estamos encarnados, né, esse véu que cai sobre nós limita muito essa nossa sensibilidade, essa amplitude dos sentimentos que nós temos, né, quando estamos no plano espiritual. E essa limitação nos ajuda a aprender a controlar isso, a desenvolver, a evoluir. Então, o inteligível, que é o espírito, o princípio inteligente do universo, dá a sua mensagem inteligente através das infinitas formas da natureza, desde o reino mineral, vegetal e animal até o reino hominal, que nós estamos, onde a mediunidade se define em toda a sua plenitude. Então, de Herculano Pires, né? Nós estamos finalizando, vamos falar sobre Herculano Pires e temos algumas questões do Livro dos Médiuns. O Herculano Pires nos diz o seguinte, que os problemas mediúnicos, eles consistem, portanto, simplesmente na ação disciplinar das relações espírito-corpo. É preciso ter muita disciplina. Se você realmente se envolver com esse trabalho mediúnico, você tem que se envolver para o bem, com amor, com disciplina. Lembra? O Chico recebia sempre essa instrução do Emmanuel: disciplina, primeiro lugar, segundo lugar, disciplina, terceiro lugar, disciplina. Então é o que chamamos de educação mediúnica. Na proporção em que o médium aprende, como espírito, a controlar sua liberdade e a selecionar suas relações espirituais, sua mediunidade se aprimora e se torna segura. Então, nosso pensamento é muito perigoso. Não se desvie. Vigiar e orar. Nosso pensamento. Então, assim, o bom médium é aquele que mantém o seu equilíbrio psicofísico e procede na vida de maneira a criar para si mesmo um ambiente espiritual de moralidade, amor e respeito pelo próximo. Nossa, Herculano, ele foi catedrático aí para dar essa explicação para a gente. Vamos às seguintes considerações. Né? Primeiro, com o Livro dos Médiuns, a questão 159, que diz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, privilégio exclusivo, conforme nós já falamos. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam algum rudimento. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns, né? Ou você dormiu e teve um sonho, ou uma intuição. A questão 162, ela nos fala o seguinte, que aquele que está familiarizado com os fenômenos dessa espécie sabe, aliás, que eles são mais da ordem moral do que da ordem física e que será inútil procurar-lhes uma solução nas ciências exatas. O que há
a fazer-se quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Acresce que a providência tem seus desígnios, e aos maiores destes pode servir de instrumento às mais pequeninas das criaturas. Livro dos Médiuns. A FEB, ainda na apostila, que aquelas 4 fases que nós vimos da mediunidade, foi tirado dessa apostila da FEB, de Mediunidade, Estudo e Prática. Ele diz o seguinte: auxiliar a educação e o desenvolvimento do médium não é tarefa fácil. Olha, essa é uma questão importantíssima, porque nada vem fácil. Nada acontece sem um trabalho, sem um estudo dedicado, sem uma vontade interior, não só daquele que vai ajudar no estudo, na capacitação, na orientação, né? Mas aquele que tem a mediunidade também. Se ele não estiver muito interessado, ele vai fracassar. Então, olha, exige do dirigente espírita devotamento nesse gênero de tarefa, assim como disposição para orientar com bondade, paciência, sobretudo se o médium iniciante apresenta mediunidade provacional. Ainda tem essa. Nem tudo é igual. Então é importante compreender que no início da prática mediúnica, os médiuns topam com o escolho de terem de haver-se com espíritos inferiores, que vai ter muita perturbação. Então se nós somos espíritos inferiores que encarnamos, viemos de uma região de umbral, vamos trazer a vibração para atrair aqueles amigos que ficaram, e eles vão vir para perto de nós. Então são espíritos inferiores. Se nós continuarmos com aquela vibração atrasada, eles vão acabar dominando a todos nós e com certeza vamos desenvolver uma obsessão. Então deve-se dar por felizes quando são apenas espíritos levianos. Todas as atenções precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio, porque em acontecendo isso, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Tá vendo? É ponto esse de tal modo capital, sobretudo em começo, que não sendo tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. Você acaba perdendo aquilo que você iria conseguir com o seu trabalho, com a sua mediunidade, de amor ao próximo, de ajuda aos espíritos sofredores. De repente se perde tudo. A pessoa cuja faculdade mediúnica eclodiu e que se dispôs a iniciar seu exercício deve ter consciência da importância e da significação dessa tarefa. Por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante das leis divinas, estarão entre os homens, exortando-os à bondade e ao serviço, ao estudo do discernimento. Porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda e nem edifica, quanto esteja distante da caridade e ausente da educação. Olha, como é importante a educação mediúnica, o amor e a prática do amor e da caridade. Então é necessário, contudo, reconhecer que na esfera da mediunidade, cada servidor se reveste das características próprias. Cada um é um só. O conteúdo sofrerá sempre a influenciação da forma e da condição do recipiente. Se a gente vibra mal, vai receber influência mal. Essa é a lei do intercâmbio. Mediunidade, pois, para o serviço de revelação divina, reclama estudo constante. Estudo constante. As pessoas têm que aprender que precisam estudar, colocar isso em suas mentes, seus corações. Devotamento ao bem, para o indispensável enriquecimento da ciência e virtude. Devotamento ao bem. Estudo incessante, constante, devotamento ao bem. É indispensável. A ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas só a noção de responsabilidade, a consagração sistemática, ao progresso de todos, a bondade e o conhecimento conseguem materializar na Terra os monumentos definitivos da felicidade humana. E finalizando, por Martins Peralva, uma conclusão sobre a eclosão de que
Os sintomas que anunciam a mediunidade variam ao infinito, então são muitos. Não dá nem para... Você só consegue falar de alguns aqui porque são diversos, são muitos. Conforme ele diz, variam ao infinito. Reações emocionais insólitas, sensação de enfermidade, sol aparente, calafrios, mal-estar, irritações estranhas, algumas vezes aparecem sem qualquer sintoma, espontânea, exuberante. Sem boa vontade, nada progride. Então fica tudo na estrada do zero se você não tiver boa vontade e estudo. Paulo de Tarso, escrevendo aos Romanos, realça essa boa vontade. Irmãos, a boa vontade, o meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles e para que sejam salvos. Paulo, fantástico, né? Veio realmente trazer para nós todos os ensinamentos do Mestre aí, uma visão de amor e caridade. A boa vontade deve acompanhar o irmão que iniciou o esforço de sua educação mediúnica. Para aqueles que quiserem conhecer melhor aqui, as referências foram tiradas de Mediunidade, Conceituação da Mediunidade e Análise Geral dos Problemas Atuais, de Herculano Pires, O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e Mediunidade, Estudo e Prática, Programa 1, Módulo 2, Tema 1, da FEB. Então, ficamos por aqui, espero que todos tenham aproveitado bastante. Foi um pouco extenso, mas necessário, e até nosso próximo estudo. Que Deus abençoe todos, que possamos ter sempre Jesus iluminando nossos corações. Que assim seja.